A nossa aula de hoje é de História. Estão preparados? A nossa aula de História hoje é sobre o nascimento do Estado. Há muito tempo, as pessoas viviam em pequenos grupos, mudando de local em local, coletando ou pescando seus alimentos. Eram os povos nômades ou semi-nômades. Isso mesmo. Essas pessoas viviam normalmente em caverna, porém, viviam em determinado local. Quando acabava a alimentação deste local, ele vagava para outro. Então, ele não tinha moradia fixa. Essas pessoas eram chamadas de nômades. Mas como tudo muda, observe aqui nessa imagem. A civilização também mudou. Os povos que eram nômades ou seminômades, que não tinham lugares fixos, eles passaram a ter estadia, ter lugar fixo para morar. Principalmente depois da descoberta da agricultura e da pecuária. A partir daí, o homem sentiu a necessidade de ter um lugar para chamar de seu. Então, grandes comunidades se formavam a partir daí. Grandes civilizações também surgiam a partir daí. Sempre às margens dos rios, pois era de extrema importância viver em um lugar fértil para a sua plantação e sua criação de animais. Assim, podemos dizer que as civilizações evoluíram para uma forma que unia o povo dentro de um determinado território sobre a organização de um governo. A partir daí, surge o que hoje conhecemos como Estado. Então, vocês viram a união das pessoas. Eles precisavam se agrupar. Então, a partir desse agrupamento, foram surgindo as primeiras civilizações. E as primeiras civilizações, podemos dizer que surgiu lá na Grécia. Ou seja, ficou conhecido essas civilizações como polis. Observem essa imagem. Estão observando? Observe que a civilização dá início à margem do rio. A maioria das grandes civilizações aconteceram e surgiram a partir daí. Então, elas foram evoluindo, foram se desenvolvendo, tendo mais pessoas nessa comunidade, nessa civilização, onde foi criado aí os primeiros estados. Os primeiros estados surgiram na Grécia, exatamente, lá do outro lado do mundo. Então, na Grécia surgiram os primeiros estados. Surgindo os estados, vem a formação do Estado moderno. No Estado moderno, o que imperava era a soberania. Quem tinha poder tinha direito de opinar e ordenar toda a comunidade. Essa era a principal característica do Estado novo. Com o desenvolver das comunidades, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os sacerdotes se mostravam como mediadores entre os homens e os deuses. Assim, os sacerdotes passavam a ter bastante influência dentro das comunidades. Essa imagem retrata exatamente isso que foi dito. A igreja e a política caminhavam junto. Primeiro, porque os seus reis queriam ter ao seu lado a igreja, no caso a parte do clero, que era a igreja, junto a ele, aliado a ele, porque ele sabia que a partir dali teria seus súditos. Então, sempre andou junto a política e a religião. Com o passar do tempo, foi se mudando, né? A voz ativa da igreja em relação à política, a influência que a igreja tinha em relação a algumas decisões políticas, foi mudando. Hoje você não vê muito esse palpite entre política e religião. Eles, cada um, caminham em distintos diferentes. Tá? Mas há tempos atrás, a religião e a política sempre caminharam juntos. Primeiro porque a religião tinha voz ativa em todo lugar, principalmente na política. Bem, com toda essa evolução, surge, a partir daí, a escrita. A escrita surge em um momento de necessidade do governante do Estado. Ele precisava ter voz ativa, ele precisava que as pessoas entendessem que ele era a autoridade. Então, eu separei aqui 3 pontos importantes sobre este momento. Os 3 pontos importantes que eu separei foram esses.
Com a centralização do poder, funcionários dos estados precisavam de formas para manter o controle das aldeias vizinhas. Ou seja, eles precisavam ter o controle de todas as aldeias ao seu redor. Como assim, as cobranças de impostos? Há tempos atrás, logo no princípio do surgimento dos estados, havia muita cobrança de impostos. E quem fazia isso eram os funcionários do estado. Outro ponto. Para atender a essa necessidade, foram criados símbolos. A escrita não surgiu como nós conhecemos atualmente. Foi surgindo a partir de símbolos. E esse símbolo, ou seja, esta escrita, era para poucos. Só quem tinha direito a aprender ela era o sacerdote que vocês sabiam que tinha grande influência no governo, e os funcionários do Estado, os quais faziam cobrança de impostos. Então, eles precisavam compreender a escrita. Isso. E a escrita era feita como? Por meio de símbolo. Então, vocês viram que o Estado foi se desenvolvendo. Com a centralização do poder, pronto. O Estado precisou se organizar. Já tinha um líder, que era o que mandava suas regras. Tinha os funcionários, aqueles que cumpriam essas regras, né? O sacerdote, que era a parte religiosa, estava sempre ali inserido neste meio. E aí surge a escrita, para a evolução dessas civilizações. Observem esse esquema. Estão vendo? Esse esquema é para vocês entenderem a diferença de Estado e nação. Possuímos o povo, mais a cultura, mais o território. Logo, é chamado de nação, ou seja, a identidade nacional. No caso aqui está sendo representado pelo Brasil. Quando junta a nação mais o governo, forma-se o Estado e nação, ou seja, o poder que rege a nação completa o Estado, onde ele está dividido em país, ou seja, aspecto físico, e o país no aspecto político. Então, o Estado e a nação é dividido nesses dois tipos, aspecto físico e aspecto político. A organização do nosso Estado para que um Estado seja organizado, um Estado ou uma nação esteja organizado, é preciso ter os poderes. Então, foi criado os 3 poderes, os quais nós conhecemos. E vamos rever a função de cada um deles e quem faz parte de cada poder. Vejam, entenda o que faz cada um dos 3 poderes. E quais são esses 3 poderes, Executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem a sua função na sociedade. Vamos entender primeiramente o poder executivo. O que faz? Bem, dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas e etc. Ou seja, é ele que bate o martelo, é ele que diz o que pode e o que não pode fazer, o que o país tem condições ou não. Claro, com a ajuda dos seus ministros, que vão estar cada um em sua posição, orientando o nosso representante o que pode fazer e o que não dá para fazer, na parte da economia, na parte dos investimentos. E quem exerce esse poder? Presidente da República, em relação à nação, à nossa pátria. Governadores de estado, quando se refere ao nosso estado. E os prefeitos, quando se refere aos municípios. Então, quando a gente fala de prefeito, estamos falando do poder executivo do município. E dentre esse poder executivo, temos governadores e presidentes. Vamos conhecer agora o segundo poder, o poder legislativo. O que faz? Vota as leis em nome da população e fiscaliza ato do executivo. Isso mesmo. Além deles levarem para o Congresso as leis que os povos estão pedindo, toda a população está pedindo, por exemplo, como melhoria em saúde, na educação. Então, eles fazem um projeto e levam para o Poder Executivo, no caso, o nosso presidente. E ele fiscaliza se ele está fazendo ou não. Mas quem exerce esse poder? Nacionalmente, os senadores e deputados federais. Nos estados, os deputados estaduais.
E já nos municípios são os vereadores. Então, cada um tem a sua importância dentro dos municípios, dos estados e do nosso país. E, finalmente, o terceiro poder, que é o poder judiciário. Este, o que faz? Aplica as leis, decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Como assim, Pró? Bem, a partir do momento que ele vê que o poder executivo ou o poder legislativo não estão cumprindo os seus deveres, ele entra com uma ação para processar ou exigir que ambos cumpram os deveres que eles prometeram. E quem exerce esse poder? Os juízes das diversas instâncias e âmbito da justiça. Lembrando que no município não tem este poder, o poder judiciário. Somente esses dois poderes é que exercem o município. Então, turminha, vocês viram o nosso assunto de hoje, não é isso? Foi sobre o nascimento do Estado. Vocês viram como foi evoluindo desde os povos nômades até o surgimento dos estados? Foi criados vários poderes, houve vários tipos de governo, cada um em seu momento. Exatamente. No período dos povos nômades, quem governavam eram os chefes de família. E isso, eles eram respeitados, principalmente os mais velhos. Com o passar do tempo, essa evolução foi mudando. Por quê? Porque os líderes, aqueles que iam para a guerra, que enfrentavam as outras aldeias, eram vistos como os superiores. E para eles foram atribuídos outros direitos, outras regras. Então eles tinham mais deveres. E cada dia foi ficando mais difícil esse cargo. Logo ele precisava de pessoas para auxiliarem nesse período. Aqui no Brasil surgiu também. Quando os portugueses aqui chegaram, já viviam os indígenas. Aí quando a gente pensa assim, surgiram os estados. Então os indígenas já viviam como estado? Não, eles não viviam como estado. Porque na aldeia indígena, em uma tribo indígena, havia dois tipos de chefe. O religioso, que eram os pajés, e o chefe da tribo, que eram os caciques. Em relação aos trabalhos, era dividido para todo o grupo. Logo, não podemos afirmar que a tribo indígena era um estado. E podemos dizer, sim, que era uma sociedade tribal. E a Pró separou aqui uma conclusão para vocês. Primeiro ponto. O Estado organiza a vida social. Ou seja, é preciso que o Estado esteja de forma organizada com seus poderes para que a vida social dos seus cidadãos, de toda a comunidade, esteja organizada. No Brasil, os indígenas não formaram um Estado, porque eram sociedades primitivas e tribais. Acabei de falar sobre isso. Exatamente. Então, não podemos dizer que as tribos indígenas eram considerados estados, e sim sociedades primitivas e tribais. O Estado é administrado por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um desse poder tem uma função a exercer. O executivo executa as leis. O legislativo elabora e fiscaliza o poder executivo. E o judiciário exige, ou seja, faz com que os 2 poderes cumpram os seus deveres. Na época da centralização do poder, líderes eram os sacerdotes. Então, houve um período na história das grandes civilizações que os sacerdotes tiveram grande influência. Ou seja, nada passava sem ele dizer sim ou não, porque ele tinha grande influência na sociedade. Principalmente por causa da ligação dele, onde eles viam que os sacerdotes tinham grande mediação entre os homens e os deuses. E essa foi a nossa aula de hoje. Turminha, essa foi a nossa aula de história. Gostaram? Bem, se tiverem dúvida, pode me procurar, estarei à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula.